Olá, sou Alexandre Cacher Moreira, engenheiro, professor, especialista em NR10 e o assunto que eu trouxe para o vídeo de hoje é o que muda no relatório técnico das inspeções atualizadas com a nova NR10, né? O RTIA, Relatório Técnico das Inspeções Atualizadas. O que muda com a nova NR10? Novo texto, novas exigências, quais as novidades, né? É mais do mesmo, né? Vamos ver, vamos discutir o que é que está lá na nova NR10, né? E nós estamos, né, claro, aí com vários vídeos, vários empreendimentos aí com foco na nova NR10, né? Breve NR10. Por favor, não pergunte o breve quanto que é. Mas está no forno já há um bom tempo, né? Vamos conhecer, porque nós já temos acesso ao texto, né? Ou, se não o texto final, o texto com muita proximidade, né? Estão sendo discutidos pequenos detalhes, né? Então, nós já fizemos vários vídeos, né, sobre esse tema, né, a nova NR10, né? E eu já confessei aqui que mudou nada no conteúdo, né? Muito pouco no conteúdo, embora o texto sim apresente bastante diferença, né? Bastante, principalmente na organização, né? Nós já fizemos 4 vídeos, foram 4 vídeos, né? Paralelizando a NR01 com a NR010, né? Com a NR10. E claro, né? Claro que ali fica claro que houve uma reorganização na nova NR10. Reorganização. Mas de assuntos novos não tem nenhum. É nenhum mesmo, né? Alguns pequenos detalhes e sempre no sentido de colaborar com o que já está escrito, né? Não existe revisão no sentido de mudança de rumo, né? Nós fizemos 4 vídeos sobre isso, sobre a NR01 e a nova NR10, né? E além de que eu já fiz vários vídeos aí, flashes, né? Vídeos curtos respondendo perguntas. Sempre que surge a oportunidade da nova NR10, claro, nós estamos tocando nesse assunto, né? O que muda então no relatório técnico de inspeções atualizadas com a nova NR10, né? O relatório técnico de inspeções atualizadas é um documento muito importante, né? Muito importante, né? É um documento obrigatório, está lá no item 1024, a linha G. E se é obrigatório, é passível de fiscalização pelo fiscal do trabalho, tá? E é tema de muitos serviços, muito a título de adequação da NR10, né? Eu mesmo trabalho com isso, recomendo que comece por isso, né? Pelo relatório técnico das inspeções atualizadas, né? Porque ele é um ordenador das atividades, ele é um esclarecedor de como está a nossa instalação, né? E tem muitos serviços, muito homem hora, mulher hora, e muito recurso, né, financeiro, de tempo, técnico, em cima do relatório técnico de inspeções atualizadas. Então é claro, né, que se vai haver mudança, vamos ver para onde é que vai essa mudança, né? Então essa pergunta é oportuna, necessária, adequada, conveniente, não é? Não tem como ser mais atual, né? Então nós vamos recordar, nós vamos conhecer os itens da NR10 que trata do relatório técnico das inspeções atualizadas, da NR10 atual e da nova NR10, né? E vamos compará-los e ver o que mudou, né? E ver o que mudou. Ótimo. Na atual NR10, nós encontramos no item 10.2.4 o prontuário de instalações elétricas, né? Os estabelecimentos com carga instalada superior a 75 kW, é uma separação, uma distinção que a NR10 faz. Ela faz por carga instalada acima de 75 kW, abaixo de 75 kW. Essa diferença é apenas de exigências de documentos obrigatórios, tá? Não muda em nada o garantir segurança e saúde que todos nós, todas as instalações têm de oferecer, tá? Aqui é apenas uma distinção nas questões de exigências documentais, tá? Não faz distinção pela atividade, não faz distinção se é um comércio ou se é uma indústria, né?
Uma siderúrgica está sujeita à mesma NR10 do que, por exemplo, um data center cheio de computadores instalados, né? Carga instalada é que é separação, tá? Então, todo estabelecimento com carga instalada acima de 75 kW deve constituir e manter atualizado, né, o prontuário de instalações elétricas, contendo, além do disposto no item 10.2.3, o que está no 10.2.3 são exatamente os diagramas elétricos, no mínimo unifilares, né? Diagramas unifilares com especificações dos dispositivos de proteção. E essa documentação tem que existir em qualquer instalação, os documentos do sistema elétrico, tá? Os esquemas unifilares do esquema elétrico tem que ter em qualquer instalação, né? Então, nas de cargas acima de 75 kW, além dessa documentação, tem que constituir o prontuário de instalações elétricas, contendo no mínimo. E aí vem a relação de documentos de A até G. E lá no G, né, está lá o nosso querido e foco desse vídeo, relatório técnico das inspeções atualizadas, né, com recomendações, cronograma de adequação, contemplando as alíneas de A a F. Contemplando as alíneas aí em cima, né? Contemplando o prontuário, contemplando documentações. É assim que está no texto da NR10 atual, né? E de A até F nós temos documentos, procedimentos, instruções técnicas, documentos do SPDA, especificações de EPI, EPCs, ferramentais, a documentação dos autorizados, dos trabalhadores autorizados, resultados de teste de isolação, certificação de equipamentos em área classificada. Então, são documentos, né? Então, o relatório técnico na atual NR10 exige um relatório, é obrigatório, com comentários e cronograma de adequação dos documentos. A referência são documentos. Esquemas unifilares, procedimentos e instruções técnicas, documentação de SPDA, especificação de EPCs, EPIs, ferramental, documentação do pessoal autorizado, resultado de teste de isolação, certificações das instalações em área classificadas. Ótimo, é assim que está escrito. E claro, ensejando, ou mesmo incentivando, ou mesmo justificando, né, a emissão de um relatório técnico de inspeções atualizado. Tem esquema unifilar, sim ou não? Não é? Dá para essa interpretação. E se não tiver, o que nós temos que fazer para adequar a NR10? Nós temos que providenciar os esquemas unifilares, né? Tem procedimentos? Tem ou não tem, né? Se tem, tem. Se não tem, não tem. Vamos escrever. E se tem, tá bom, tá atendido e ponto para cima, né? Esse relatório técnico de inspeções atualizadas, de sim ou não, tem ou não tem, ele é importante, tá ok? Ele é importante, né? No caso de uma fiscalização pela Secretaria do Trabalho, que é uma fiscalização de ofício, quer dizer, não precisa ocorrer nada, não precisa ter evento nenhum. O fiscal do Ministério do Trabalho, da Secretaria do Trabalho, pode bater em qualquer instalação e vir fiscalizar, né, a observância das normas regulamentadoras, e dentre elas a NR10, e ver as obrigatoriedades que lá estão. E o que não estiver cumprido é passível, né, de multa, né? É passível de multa, tá? Então, sim, temos que providenciar essas documentações, sim, elas são importantes, tá? Ok. A minha pergunta é se basta, né? Ok, estamos nessa, essa é a atual NR10. Vamos ver como é que está na nova NR10, né? Onde é que está o relatório técnico de inspeções atualizadas. Está lá no item 10.14.6, que diz: a organização deve inspecionar as instalações elétricas, elaborando e mantendo um relatório atualizado com recomendações e cronograma de adequação, discriminando, quando aplicável, a documentação constante do prontuário de instalações elétricas. Então veja que agora, né, o foco ou a referência são as instalações elétricas. O relatório técnico é o mesmo substantivo e concreto, né? O relatório atualizado, comentários, cronograma de adequação. Então é o mesmo ser que existe na nossa atual NR10. Mas agora a referência são as instalações elétricas, né? São instalações elétricas. E quando aplicável, a documentação do prontuário das instalações elétricas.
Então, documentação que antes, vamos dizer, era o foco ou, digamos, a referência, né, do nosso relatório, agora passou a ser um adendo, né? Eles até entram no relatório quando aplicável, né? Mas não é o foco. O foco são as instalações elétricas, tá? Então, exige um relatório com comentários, cronograma de adequação das instalações elétricas, né? Inclusive, quando aplicava a documentação do prontuário de instalações elétricas, ótimo, isso está claro para a gente. Bem, então aqui, à primeira vista, no primeiro impacto, eu que estou lendo o bom português que está escrito, estou vendo que o relatório técnico de inspeções atualizadas foi alterado profundamente, não é? Eu tenho esse direito de pensar assim, né? O relatório técnico antes era documental, são documentos, né? Então ele saiu dessa esfera de documento e foi para a instalação elétrica, né? A instalação elétrica, que é muito mais ampla do que as questões de documentação, né? Então, primeira vista, me parece que houve alteração. Aí eu que pergunto, será mesmo? Houve alteração? Né? Houve alteração? Vamos reler o que está escrito lá na atual NR10, né? Vamos voltar à atual NR10 e vamos ver o que realmente é exigido, o que realmente está escrito lá. Alexandre, mas nós acabamos de ler o que está lá. Mas não lemos toda a NR10, né? Lemos só um trechinho, né? Vamos ler outro trechinho, né? Para ver se a gente entende melhor, né? Então vou lá olhar para a para o relatório técnico das inspeções atualizadas na atual NR10. O que está escrito? E para isso eu vou chamar o primeiro item da NR10, que fala do objetivo, né? Do objetivo da NR10, que está escrito lá, 10.1.1. Esta NR estabelece os requisitos e condições mínimas, objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de forma a garantir segurança e saúde dos trabalhadores. De forma a garantir segurança e saúde dos trabalhadores. Veja só, então nós vamos cuidar da implementação de medidas diversas, vai estar, todo o texto da NR10 são medidas a serem tomadas, a serem implementadas, mas essas medidas, elas não podem ser de qualquer forma, elas têm um objetivo bem claro, garantir segurança e saúde. Então, o que isso quer dizer? Vamos dar exemplo. Eu tenho a minha instalação, com o nível de operacionalidade que lá está, e eu tomo uma medida, eu faço uma medida, eu tenho uma alteração na minha instalação, no meu procedimento. Se essa medida, se essa alteração, ele for de forma a garantir segurança e saúde, ou melhorar a melhor segurança, ou facilitar a segurança, ou favorecer a maior segurança, aí o verbo aí que em vez de garantir, se o verbo garantir lhe incomodar, você pode colocar o que quiser. Nesse momento, nós não vamos aprofundar nesse assunto agora, podemos fazer em outro momento, mas tudo aquilo que está garantindo a segurança está de acordo com a NR10, está de acordo com o objetivo da NR10. Agora, o que não está garantindo segurança não está de acordo com a NR10. Tá? Então, esse de forma a garantir segurança e saúde, você pode ir lá na NR10 iluminar esse texto, dá um Ctrl+C, tá? Visita todos os itens da atual NR10 e lá no fim de cada um dos itens você dá o Ctrl+V, de forma a garantir segurança e saúde, de forma a garantir segurança e saúde, né? Então, a NR10 não pede treinamento de segurança, não. Pede treinamento de segurança de forma a garantir segurança e saúde. NR10 não pede procedimentos, não. Pede procedimentos de forma a garantir segurança e saúde. Ok? Isso está no primeiro item, no objetivo. Qualquer medida colaboradora no objetivo da NR10 é aquela que garanta segurança e saúde. Mutatis mutandis, né? Todas as medidas que não colaboram com o objetivo da NR10, né? Se não colabora com a segurança, não colabora com o objetivo da NR10, tá?
Então devemos entender o garantir segurança e saúde em todas as exigências da NR10. Veja, isso que eu estou colocando não é uma interpretação, não, é o que está escrito lá. É o que está escrito lá. Nós estamos no primeiro item, no objetivo, e claro que ele é mandatório, ou ele é além, ou ele é superior a todo o texto da NR10. Todo o texto da NR10 está subjugado, falemos assim, né? Subjugado ao que está no item 10.1.1. É o objetivo da NR10. Então, tudo que está dentro da NR10 está colaborando, é colaborador no objetivo dela, a NR10, não é? Então, vamos, com essa verdade em mente, né, reescrever o nosso entendimento do relatório técnico de inspeções atualizadas da atual NR10. Então, veja só, estou pegando o texto atual da NR10 e estou voltando ao item 10.2.4, tá? Estou voltando ao item 10.2.4, lembrando-me que o assunto é garantir segurança e saúde. Então, vamos olhar de perto, né, com olhos de ver, a atual NR10, né? Eu criei um acrônimo aqui para evitar palavras. FGSS, Forma, Garantir Segurança e Saúde. Só para não embaralhar tantas nossas vistas, né? Uma expressão longa. Ah lá. Então, a atual NR10 exige um relatório com comentários, não é? Com comentários. E cronograma de adequação dos documentos, né? Comentários é exatamente a nossa ponderação, né? Do como estão as coisas frente ao objetivo da NR10, né? Então, reescrevi, sem alterar, porque quem tá dizendo isso é a NR10, não sou eu não, tá? Né? Esquema unifilares de forma a garantir segurança e saúde. Porque se não for de forma a garantir segurança e saúde, não colabora com o objetivo da NR10, tá? Procedimentos e instruções técnicas de forma a garantir segurança e saúde. Documentação do SPDA de forma a garantir segurança e saúde. Percebe que aqui, esse de forma a garantir segurança e saúde, nos convida ou nos exige a entrar nessa documentação. Não é? A entrar nessa documentação. O que está escrito aqui? Né? O que está sendo praticado? Como é que é a nossa planta? Esse documento, esse procedimento está batendo com o que eu estou vendo em campo, não é? Como é que eu vou falar se está garantindo segurança e saúde, né? Sem abrir e comentar. Olha o comentário lá do relatório. Especificações de EPCs, EPIs e ferramental de forma a garantir segurança e saúde. Né? Documentação do pessoal autorizado, né? Habilitação, qualificação, capacitação e autorização, né? De forma a garantir segurança e saúde. Né? Resultados dos testes de isolação, de forma a garantir segurança e saúde. Certificações das instalações de área classificada, de forma a garantir segurança e saúde. Não é? Então, o nosso relatório técnico das inspeções atualizadas sai não, ele nunca saiu de lá, tá? É a nossa vã interpretação, ou olhos ligeiros, lendo o texto, sem conhecer, né, o espírito do documento, né? O espírito do documento, lendo um item e tirando conclusões. Então, nosso relatório técnico de inspeções atualizadas, que está hoje na NR10, ele sai desse tem, não tem, né? Tem, não tem é muito pouco, né? E vai para como está. Como está de que forma, Alexandre? Referenciado para a garantia de segurança e saúde. Né? Aliás, o tem, não tem é a primeira pergunta de como está. Esquema unifilar, tem ou não tem? Tem. Ah, tem? Como está? Nossa fábrica é de 1980, o diagrama aqui está de 1980 sem nenhuma revisão. Ô companheiro, nada mudou aqui? Vamos para campo? Então existe, mas não está atualizado. Né? Existe, mas está muito falho. Existe, mas os sistemas de proteção não existe uma garantia de funcionamento. Né? Estou vendo aqui cabos com bitolas inadequadas em cima de disjuntor de amperagem
né, que não cabe, né, tem gambiarra, não é? É os meus comentários, né? Eu preciso fazer isso. Vou aqui abrir um parênteses de novo. Toda essa documentação é necessária de ter para a fiscalização de ofício da Secretaria do Trabalho, tá ok? E nessa fiscalização, o fiscal do trabalho, ele não vai adentrar nas questões de qualidade do documento, tá? Ou se ele entrar num ambiente de colaboração e de orientação, tá? Com o cliente. Mas ele não vai entrar nisso, né? Ele não vai entrar nisso porque não é da alçada dele e nem tem referências, né, dentro do regulamento para ele fazer assim, tá? Então tem, não tem. O fiscal vai trabalhar com tem, não tem. As documentações, tem, não tem. Agora, no caso de um acidente, e de um acidente com morte, eu vou aqui reproduzir o que eu ouvi da boca de um engenheiro do então Ministério do Trabalho há alguns anos, num evento aqui em Belo Horizonte, né? Um evento de um dia, né? Muito esclarecedor, muito interessante, que ocorreu aqui numa sala, né? num auditório aqui, aqui em Belo Horizonte. E esse engenheiro, né? Ele falou: não tema o fiscal do trabalho que bate a sua porta. Ele vai orientar, vai ver como é que está, vai te ajudar. Não tema. Agora, tema se acontecer morte. Porque nós vamos, é no mesmo dia. E não vamos para tomar cafezinho. Nós vamos aplicar o mais pesado que a lei nos permite aplicar de punição. Palavra dele. Nós vamos aplicar o mais pesado que a legislação nos permite aplicar em punição. Porque aconteceu exatamente o que nós estamos trabalhando arduamente há anos para que não venha acontecer. Morte em acidente de trabalho. Isso são palavras dele. Tá? Agora eu, Alexandre, agora entra o Alexandre, vou ver o que ele pode aplicar de mais pesado em multa. Ora, num texto que fala lá que o objetivo é garantir segurança e saúde, e tem um defunto, então qualquer coisa que tenha sido feito, qualquer investimento que tenha sido feito, qualquer mobilização que tenha sido feito, não foi suficiente para garantir a segurança e saúde. Tem um defunto ali. Então, neste momento da morte, né, pouco importa se tenha esquema unifilares, eles não atenderam o objetivo da NR10. Porque não pede esquemas unifilares. Pede esquemas unifilares de forma a garantir segurança e saúde. Não pede treinamento. Teve treinamento? Teve. Está aqui o certificado, está aqui a carga horária. Mas não foi. Vocês tiveram treinamento 40 horas e não viram esse risco aqui que matou seu companheiro? Que curso é esse? Eu não sei, mas eu sei que não foi de forma a garantir segurança e saúde. Ele vai te punir de ponta a ponta em todos os itens da NR10 como não atendidos. Como não atendidos. Então, peraí, nós estamos fazendo um trabalho de NR10. Nós estamos investindo tempo, recurso e dinheiro em nome da NR10. Nós precisamos, nesse trabalho, ter na frente uma coisa: garantir segurança e saúde. Tem esquema unifilares? Tem ou não tem? Ok, isso é o início da conversa. É o início da conversa. Tem que estar de forma a garantir segurança e saúde. Ok? No caso de morte, já que eu abri um parênteses, vou abrir um parênteses dentro do parênteses. No caso de morte, tá? As questões da atuação do Ministério, né, da Secretaria do Trabalho, de multa, tá? Essa vai ser a sua menor dor de cabeça. Não estou falando que vai ser barato, tá? Não estou falando que vai ser barato, mas é a menor dor de cabeça. Porque são valores conhecidos, são valores que estão nas normas regulamentadoras, né? Então você sabe, abre lá o que é, cada um dos itens tem a sua classificação de intensidade, né? E você sabe qual que é o valor, tá? O problema são as ações, né, civis,
e criminais decorrentes, onde o real ressarcimento só vai ser dado por um juiz frente, né, ao panorama que estiver registrado no processo, né? Então, esse sim é um gasto pesado, não visível aqui, né? De término, né? Também não visível, né? De término não visível. E quando você achar que terminou tudo, alguns anos depois, aí vem o INSS, ação regressiva, né? Então, a parte da Secretaria do Trabalho vai ser a menor aborrecimento no caso de morte em sua instalação. Mas vai ser pesado. E eles vão te multar em todos os itens da NR10. Quem diz isso é o Alexandre, concluindo as palavras ouvidas, né, de uma autoridade, então, Ministério do Trabalho. Então, o nosso relatório, nós já estamos sendo pagos, estamos fazendo um relatório, nós não vamos ficar na futilidade ou na simplicidade do tem, não tem de documentos, né, gente? É muito infantil. Como estão esses documentos? Eu fiz aqui uma lâmina, né, com o seguinte desafio, só para a gente entender nessa reflexão os desdobramentos desse de forma a garantir segurança e saúde. Ah lá, como devemos hoje agir na emissão de um relatório técnico de inspeções atualizadas quando encontramos? Então, nós estamos emitindo, seja por contratado ou não, a nossa própria firma, e nós encontramos uma instalação muito antiga e que não tem esquemas elétricos. Existe isso. Como é que você faz? Porque se o objetivo fosse instalar, ter o registro, a gente fazia o levantamento, tá? Né? Fazia o levantamento. Trabalho árduo, difícil, tem interferência operacional, não pode ser feito a qualquer hora, né? Desliga aqui, liga lá, desligou o quê, né? E por aí vai. Árduo, tá? Então ela é muito antiga. Basta a gente fazer esse esquema? Ou será que nós temos que ir um pouco mais fundo, né? Eu não vou dar resposta porque isso não existe resposta pronta, tá? Dentro de uma instalação, dentro de uma realidade de campo, dentro de uma inspeção, dentro de um histórico que nós conhecemos agora da instalação, nós acabamos de fazer a nossa inspeção, dentro dessa instalação que nós conhecemos, não tem esquema elétrico e qual vai ser a nossa recomendação, né? Que pode ser sim, basta a gente fazer um trabalho de levantamento e a gente tem já um nível de segurança garantido pelo que nós estamos vendo na instalação, tá? Pode ser. Não estou falando que não é. Eu só estou falando que não dá para você ficar simplista achando que é fazer um esquema e estamos de boa, né? Tá? Então, muita atenção, senhores emissores de relatórios técnicos de inspeções atualizadas, né? Possui procedimentos coletivos e gerais, procedimentos operacionais. Por exemplo, verificar a ausência de tensão. Ora, esse é um documento do eletricista ou do profissional de eletricidade que está em campo, na frente do painel. Na frente do painel. Se antes ele ia lá e se virava, usando o bom senso dele, ele encontra um procedimento que diz para ele verificar a ausência de tensão, ele vai usar o bom senso dele. Então, o nível de segurança dele estava num determinado nível e após esse procedimento operacional está no mesmo nível. Nada acrescentou. Então, eu como emissor no relatório, posso ficar calado? Eu tenho de alertar. Amigos, bom começo, vamos aprofundar isso. Vamos aprofundar isso. Porque verificar a ausência de tensão num ponto da instalação é diferente do outro ponto. Aqui é média, aqui é baixa. Aqui é média com cabos blindados. Como é que isso é média? Que os cabos estão realmente desenergizados. Ali é baixa tensão, né? Ali com um multímetro e uma luva de isolação. Já que a instalação está energizada nesse momento, o nosso técnico pode medir, mede com que equipamento, de que ponto a que ponto. Esse é procedimento operacional detalhado o suficientemente para chegar em campo e operacionalizar. Lá, fazer o aterramento temporário.
Então, o mesmo exemplo que eu dei, a mesma situação. Antes, o técnico ia lá, o eletricista ia lá e usava o bom senso e se virava na frente do painel. Hoje ele tem um procedimento que fala para ele fazer aterramento temporário. Ele vai usar o bom senso dele de novo. Então, o nível de segurança dele estava aqui e após esse procedimento operacional, o nível de segurança dele está aqui. Mas nós temos que garantir a segurança e saúde desse cidadão. Ele é o primeiro candidato à morte. Está na frente do painel. E esse aterramento temporário tem capacidade de amperagem e de suportabilidade no tempo, até o dispositivo de proteção de hierarquia imediatamente superior atuar. Não é um aterramento temporário. É um aterramento. Então, aqui neste ponto da instalação, como é que vai ser o aterramento? Como é que o nosso eletricista vai usar o que, como, ligar o que aonde, conector, cabo, que bitola, que, e aonde que é. Né? Aonde que é. Olha, Alexandre, então para fazer o procedimento operacional, o emissor do procedimento tem que conhecer o campo, tem que conhecer as instalações. Claro, evidente, my friend. A não ser que seja um documento para cumprir tabela de itens, tá? Emitidos, que é importante na questão de fiscalização da secretaria, tá? Mas não adianta, se a gente trabalhar muito e não alterar a segurança, nós não saímos do lugar, não é? E continuemos rezando, orando para que mortes não aconteçam em nossa instalação. Né? Conheço clientes que teve morte em instalação. Eles estavam fazendo algo que o concorrente dele não fazia. Ele estava fazendo algo que é esdrúxulo aos nossos olhos. Não, estava fazendo o que todo mundo está fazendo no mercado lá de trabalho, dentro do segmento dele. E morreu? Morreu, deu azar. E as consequências legais? Todas em cima deles. Né? Percebe? Então, veja, eu não estou aqui interpretando, eu estou trazendo o que está escrito na NR10 atual. E estou constatando, pelo que lá está escrito, que eu preciso sim farejar a instalação elétrica para a gente ter esses documentos de forma a garantir segurança e saúde. Procedimentos que indicam EPI, está lá, precisa de uma luva de isolação, de um KV, ótimo. Suas características elétricas, ótimo. Sem nenhuma outra repercussão em processos administrativos de controle. Como é que essa luva vai chegar para o eletricista? Alguém tem que comprar. Então, quem vai comprar? Tem que ter as referências de compra. Quais atendem? Quais nos atendem? No mercado tem vários tipos de luvas. Qual que é as especificações elétricas, mecânicas, textura, conforto, que você quiser. Quais são os fabricantes e modelos de cada fabricante que são autorizados. E isso tem que estar na compras. Não é? Claro. Porque esse EPI citado no procedimento operacional, sem que ele tenha como oficialmente chegar até as mãos do eletricista, não é de forma a garantir segurança e saúde. Pessoal eletricista vê, precisa de luva. Que bom que eu tenho um lá na gaveta de casa, vou trazer amanhã. Está isolando mesmo aquela luva? Se você não sabe, companheiro, não é de forma a garantir segurança e saúde. Tem que aumentar as rezas lá, né? Pedir proteção aos anjos guardião. A NR10 é para descansar os anjos guardiões. É uma ciência que nós conhecemos bem, nós conhecemos a eletricidade, muita gente já morreu. Nós conhecemos os materiais, conhecemos as características. Então, a gente morrer por levar choque porque não tem luva de isolação é preguiça, desleixo, é alguma coisa. Mas não é azar, né, senhores? Não é azar. Né? Por exemplo, você está fazendo um relatório técnico, você encontra lá EPCs, EPIs, ferramental, sem detalhamento de cada particularidade de suas condições operacionais necessárias.
compra, limpeza, manutenção, tempo de vida, inspeções, descartes. Você tem que ter um EPI dentro da nossa fábrica, num momento operacional, ele tem de ser comprado, ele tem de ser manutenido, ele tem de ser limpo. Quais são as recomendações disso? Isso tem que estar refletido nos documentos operacionais, administrativos, de compra, tem que estar no prontuário de instalações elétricas. Inspeções, tem inspeções periódicas de quanto tempo, como é que vai ser feito, como é que vai ser deslocado isso, quem é que vai controlar para acionar a retirada disso em campo para levar para as inspeções, quem vai fazer a inspeção. Descartes, isso é muito importante. Isso é tão importante quanto a chegada do EPI é a retirada do EPI que não está mais funcional. Você tem uma luva de isolação, ótimo, tem uma luva de isolação. Ela morreu o tempo de vida dela. Quer dizer, ela tem condições de isolação, mas que a gente não tem um controle suficientemente firme, forte, científico para falar, está funcionando a isolação. Neste momento, o que essa luva pode fazer por nós é se retirar da nossa instalação. Nós precisamos pegá-la, retirá-la e dar um destino longe da nossa instalação. Descarte. Porque se ela ficar ali, uma luva com prazo vencido, comparado com uma luva com prazo não vencido, é muito parecido. Então é mais agravante do que você não ter o EPI. Tem luva de isolação? Não, não tem, temos que comprar. Tem luva de isolação? Tem essa aqui. Está rasgada, está furada. E vai a pessoa para campo acreditando que está isolado, vai morrer lá. Então todo EPI, EPC, ferramental, tem naturalmente um desdobramento administrativo, técnico, nas questões operacionais daquele dispositivo. Resultado de teste de isolação de todo ferramental utilizado pela equipe técnica sem maiores desdobramentos. Então testou. Já encontrei uma firma assim, testou. Pegou os ferramentais, todos os técnicos testaram, isolamento, chave de fenda, tudo que tem punho isolante, eles testaram. E está lá o relatório falando que está tudo bom. E aí, tudo bem com a segurança? Isso garantiu segurança? Nesse momento que acabou de ser feito o teste, sim, daqui a 6 meses. Daqui a 1 ano. Então não é simplesmente um teste. É um teste no tempo, precisa de uma rotina. Aí quando você fala assim, rotina nesse ferramental todo, Virgem Maria, Mãe de Deus. Espera aí, quais ferramentas que precisam? Consulta lá em NR10. Aí você vê que são aquelas ferramentas cujo isolamento constitui-se um EPI para o nosso eletricista. Então espera aí, gente. Nós vamos ter aqui chaves de fendas de uso geral e as chaves de fenda do eletricista. Esse sim submetido à isolação. Então vai ter que ser diferentes. São ferramentas diferentes. Como é que nós vamos fazer para diferenciar isso em campo? Assuntos administrativos, assuntos operacionais, mas tem que ter desdobramentos, né? E os testes têm que ser feitos regulares, né? Aonde vai ser feito, como vai ser feito. Tudo isso, né? Nós temos ferramentas e ferramentas, né? Temos ferramentas e ferramentas, principalmente em baixa tensão. Algumas ferramentas o processo de fabricação dispensam alguns testes de isolação ou ampliam o tempo. Tudo isso tem que pesquisar, né? Está dentro do relatório de inspeções atualizadas? Por que não? Se eu tenho que ter um teste de isolação de forma a garantir segurança e saúde. Tem teste de isolação? Tem. Feito aonde? Foi feito aqui 3 anos atrás. O que eu escrevo no meu relatório? Não é? Uma instalação, por exemplo, sem mapa de risco responsável. Sem mapa de risco responsável. Mapa de risco hoje, né? Eu não sei se ainda se encontra, deve encontrar na CIPA. Ótimo, alguém precisa fazer um mapa de risco. Mas o mapa de risco é um documento referencial para a gente trabalhar, né? Existe área classificada aqui? Eu pergunto. Aí o cara fala assim, não. Aí eu falo assim, você acha que não? Você tem um documento dizendo que não? Eu falo assim, eu acho que não. Então vamos providenciar esse documento. O que é a área classificada? Essas condições estabelecem a área classificada. Vão inspecionar.
Temos isso, não temos, e não temos nenhuma condição de área classificada. A gente emite um documento. Claro, um documento, né? Tendo em vista que a área classificada é definida por isso, segundo as normas tais, esse assunto não se aplica, esse assunto nós não temos, esse assunto nós temos, mas tratamos assim, assado, não chega a configurar a área classificada. E assine, coloque no seu prontuário de instalações elétricas. Né? E a partir daí dá para você falar, tem área classificada? Tem. Como é que nós vamos tratar? Né? Se não, é brincadeira, não é? E etc. Esse etc é muito maior do que eu disse aqui, não é? Esse etc é muito maior. Né? Então veja que nós estamos chegando à conclusão que do jeito que está o relatório técnico de inspeções autorizadas, na NR10 hoje, sim, é necessário conhecer a instalação e responder por aqueles documentos como referência dentro do objetivo da NR10, garantir segurança e saúde. Conhecer procedimento, conhecer como se faz, conhecer o pessoal, conhecer onde que está, tudo isso. Ok? Conclusões, né? Vamos aqui, conclusões, reflexões, né? Algumas coisas eu escrevi, falei, isso não é conclusão, isso é uma reflexão, mas ok, tá valendo. Vamos ver. Tudo aqui passível, tá? De discussão, por favor, né? Quem não concordar ou quem tiver uma visão diferente, por favor, pode se manifestar. Né? Apesar da NR10 atual referenciar o relatório técnico de inspeções atualizadas aos documentos obrigatórios do prontuário de instalações elétricas, ela faz isso, é verdade. Na realidade, é exigido a avaliação, os comentários dessa documentação no quesito de se garantir segurança e saúde. O que, na prática, exige que não fiquemos limitados à existência ou não existência de documentações, e sim na qualidade do que está acontecendo lá, né? Frente à realidade de nosso campo, né? Frente à realidade de nosso campo, né? O texto da nova NR10 deixa claro e explícito o que hoje existe de forma implícita, ou digamos, não está nos holofotes, né? Mas já existe. Está lá na NR, na atual NR10, eu assim entendo que eu demonstrei que está lá. Né? Apesar de termos textos bastante diferentes, o conteúdo e exigência do relatório técnico de inspeções atualizadas não difere entre a atual NR10 e a nova NR10. Quem está falando nisso sou eu, passível aí de contraditórios. Né? A inclusão da frase discriminando, quando aplicável, a documentação constante no prontuário de instalações elétricas é muito revelador, né? ninguém escreve sem nenhum motivo, tem um motivo, né? Então, a inclusão da frase discriminando quando aplicável a documentação denuncia o reconhecimento da autoridade regulamentadora do equívoco muito comum de que relatório técnico de inspeções atualizadas em relativo às documentações. Né? Olha, discriminando quando aplicável, tudo que é aplicável. Discriminando quanto aplicável as normas técnicas, discriminando quanto aplicável as recomendações do fabricante do dispositivo, discriminando quanto aplicável as boas práticas de engenharia referenciadas por tais, né? Discriminando quanto aplicável o que aplicável for, inclusive a documentação do prontuário de instalações elétricas. Como é que desse universo aí de infinitudes que podem se tornar aplicáveis ou necessários aplicáveis, vão eleger a documentação? Me diz aí por quê. Porque tem muita gente fazendo relatório técnico de inspeções atualizadas, atentando apenas para as questões de documentação, de existência ou não, né, e que atende um pedaço muito pequeno, que é a fiscalização de ofício do cumprimento das normas regulamentadoras, mas não cumpre o objetivo da NR10, que é garantir segurança e saúde. Né? Bem, esse foi o que eu preparei para esse encontro, né? Eu espero que tenham gostado, né? Passível aí às suas queixas e às suas reclamações, e espero encontrá-los aí na próxima quarta-feira, né? Sempre às quarta-feiras a gente faz uma aula aqui.
Muito obrigado, um abraço.